O vídeo de hoje é dedicado a um livro muito bom e inteligente, mas para começar a falar desse livro inteligente, eu preciso falar de pessoas burras. A primeira pessoa burra sou eu mesma, que contrariei a regra que eu impus a mim mesma e entrei nesta manhã no aplicativo Twitter, apesar de saber que ele me faz mal, que ele me contamina com seu baixo astral e me dá constantes vontades de socar a minha cabeça contra a parede. Fui burra, entrei no Twitter e me deparei, é claro, com a produção cultural de pessoas ainda mais burras do que eu, como por exemplo esta pessoa aqui ao lado, que resolveu comprovar que a degeneração de um pintor chamado Pablo Picasso aconteceu no momento em que ele se filiou ao Partido Comunista. E para comprovar esta tese incrível, ela mostrou uma comparação de quadros que ele fez aos 15 anos e quadro que ele fez nos anos 40, quando já estava consagradíssimo. O primeiro é um retrato realista que segue os parâmetros das escolas de belas artes do século XIX e traz um retrato do dia da primeira comunhão do Pablo Picasso. E foi feito quando ele tinha 15 anos e estava na escola de artes. Ele era um prodígio? É claro que ele era um prodígio que impressionou todo mundo porque dominava técnicas que outros pintores levavam a vida inteira para dominar. Mas não foi por causa desse quadro que Pablo Picasso ficou tão famoso. Ele ficou famoso porque nas décadas seguintes revolucionou as artes plásticas com as suas contribuições nas chamadas vanguardas artísticas, que foram várias, ele teve um montão de fases, mas a gente pode dizer que ele contribuiu com movimentos como o surrealismo e o cubismo, que estão presentes nestas outras obras que ele foi fazendo ao longo da maturidade e que são até hoje belíssimas e insuperáveis. Embora nem todo mundo consiga perceber exatamente por que num primeiro momento. E é por isso que eu trouxe esse caso hoje, porque o livro de hoje, ele traz, de certa maneira, uma influência, ele traz a aplicação do conceito de cubismo, tão explorado pelo Pablo Picasso nas artes plásticas, à literatura. Eu estou falando de um livro chamado Luísa, Quase uma História de Amor, de Maria Adelaide Amaral. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome dessa autora, porque ela esteve na televisão brasileira nas últimas décadas como autora de novela e, especialmente, o meu lado favorito da obra dela, como autora de minisséries que adaptavam obras literárias, como A Casa das Sete Mulheres, Os Maias, Amores Roubados, minisséries que adaptavam biografias, como a da Dercy Gonçalves e a da Dalva e o Erivelto. Agora, esse trabalho como noveleira, como autora de dramaturgia para televisão, ocupou só as últimas 3, 4 décadas da vida da Maria Adelaide. Antes disso, ela teve uma carreira no teatro como dramaturga de peças aclamadas e também como romancista. Esse livro aqui foi o seu primeiro romance que ela publicou em 1986 e ganhou o prêmio Jabuti do ano seguinte. É um livro que a gente pode tranquilamente dizer de inspiração cubista, que é uma pequena joia que eu já tô começando a ficar cansada de falar isso, foi esquecida pelo grande público. Estava esgotado fazia muito tempo e agora ganhou nova edição da editora Instante, com um prefácio luxuoso de Caio Fernando Abreu, que é realmente assim, é brilhante. Deve ser lido depois apenas que você concluir a leitura, não antes, até porque você não vai entender nada. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo que esse livro, tal como Pablo Picasso em suas obras de arte degeneradas, é cubista? Aliás, o que é cubismo, afinal de contas? Quando a gente pensa em cubismo, bom, quando eu pensava em cubismo, eu só conseguia imaginar esses quadros assim cheios de ângulos retos, né? Por isso eu imaginava, bom, cubismo deve ter a ver com isso, né? Com todas essas formas retas, essas linhas retas. Mas por que isso? Será que é só uma escolha estética? Será que é? Não necessariamente. A gente também pode observar cubismo em outros retratos, em outras obras, que não necessariamente têm linhas retas, ângulos retos, mas mostram várias faces de um mesmo rosto, várias perspectivas de um mesmo objeto. Porque é daí que vem a imagem do cubismo. Vem de cubos, como este cubo aqui do Super Mario, que eu tenho aqui, que é um porta-clips que eu ganhei. É um objeto espacial que tem 6 faces. 6 faces muito delimitadas. E que, neste caso aqui do meu cubo amarelo, todas são iguais. Todas são amarelas com o mesmo ponto de interrogação. Mas poderia muito bem ser como num dado,
que cada face tivesse um desenho diferente. Cada face pode ter uma cor diferente. E dependendo do ângulo que se olha o cubo, você pode ver algo diferente. Se eu estou posicionada aqui, eu enxergo esta face do cubo, e digamos que essa face seja azul, eu vou dizer que este é um cubo azul. Agora, se uma pessoa que está do outro lado enxerga outra face, que é vermelha, ela vai dizer que este é um cubo vermelho. E quem está falando a verdade? Nós dois estamos falando a verdade. Nós dois estamos falando o que a nossa perspectiva nos diz a respeito deste objeto. Acontece que nossa perspectiva não é, porque não pode ser totalizante, porque não conseguimos enxergar nunca todos os ângulos de um objeto tridimensional como um cubo. Desta metáfora surge a ideia do cubismo como expressão artística. Claro que eu tô sendo só bem simplificadora, pessoas especializadas na história da arte vão dizer que tem muito mais por trás disso. Mas para o público em geral, para dar um ponto de partida, basta entender que cubista é o artista que procura mostrar na sua arte que as coisas têm múltiplos ângulos que podem ser vistas de maneira contraditória dependendo do ponto de vista de quem as descreve. Quando o Picasso colocava vários movimentos, vários ângulos da face de uma pessoa retratada, não é porque ele não fosse capaz de retratar fisionomicamente tal como faria uma fotografia, mas é porque ele queria mostrar através do seu retrato que aquele objeto, aquela pessoa retratada, podia ter múltiplas personalidades, múltiplas facetas. E mesmo aquelas obras de arte que o Picasso fazia na adolescência, ditos fotográficos, não retratavam exatamente a realidade, mostravam só uma visão dela, uma visão fotográfica, mas com uma escolha de luz, com uma escolha de posicionamento, com uma escolha de tema, e tudo isso mostra decisões, visões, perspectivas e mensagens. O Picasso e outros artistas do século XX, eles revolucionaram as artes plásticas porque eles mostraram que esse tipo de visão aqui parece que retrata perfeitamente a realidade, mas na verdade mostra só uma versão da realidade, uma versão oficial da realidade, ou limpinha da realidade, ou artificialmente bonita da realidade. E eles queriam desmontar isso e tentaram de todas as formas, fizeram um monte de experiências também. Na literatura, o cubismo também se manifestou. Se você leu o poema Em Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade, que eu vou até pegar aqui, aqui está, poema de 7 faces. Veja, não são 6 como um cubo, são 7 faces. Ele faz ele solta várias frases que parecem desconectadas, mas todas elas refletem coisas que o Carlos Drummond de Andrade estava sentindo naquele momento. Ele começa dizendo, você já deve ter ouvido: quando nascia um anjo torto desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Ser gauche é ser um outsider, é ser uma pessoa esquisita, é ser uma pessoa que vive à esquerda, né? Gauche quer dizer esquerda em francês. Aí ele muda totalmente de assunto, ele diz, já na estrofe seguinte: as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. Aí ele muda completamente a visão, ele vira a cara e vê outra coisa e diz: o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. E aí, no parágrafo seguinte, ele olha para outro lugar, na rua, né? Ele tá na rua. Ele olha para outro canto e vê: o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Mais uma constatação, né, que ele fez. E aí, puf, ele volta para outra visão, a visão dele mesmo, do que ele tá sentindo naquele momento. Então ele olha para dentro e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que não era Deus, se sabias que eu era fraco. Você vê que ele tá até fazendo uma referência ao que perguntou Jesus Cristo na cruz: por que me abandonaste? Só que ele, homem comum, que tá sofrendo, que tá olhando para si mesmo, fala: mas eu não sou Jesus Cristo, não sou Deus, eu sou fraco, e mesmo assim Deus me abandonou. E aí vem o parágrafo, né, seguinte, mais famoso desse poema: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. E pra fechar, bom, só essa estrofe já vale tudo, mas aí ele arremata. O que tá acontecendo? Aí ele diz assim: eu não devia te dizer,
Mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido pra diabo. Ou seja, no fim, o poeta está no bar. E ele tá ali olhando a lua, tá meio comovido, tá triste, tá chateado, tá bebendo. E ele tá olhando flashes, visões do que ele tá vendo ao redor dele. E ele olha pra si mesmo também. São faces da realidade. Qual dessas faces é a verdadeira? Todas! Todas estão acontecendo naquele momento, todas elas falam de quem o eu lírico, né, do Carlos Drummond de Andrade é naquele momento. É por isso que são cubos, visões da mesma cena, do mesmo momento. Falei de Drummond para voltar a falar de Luísa. Esse também é um livro cubista, mas ele, assim, não pense que é muito complicado, que precisa ter, assim, um baita preparo literário e artístico como para interpretar uma tela do Picasso, um poema do Drummond. Embora a gente não deva ver a arte dessa forma, a gente não tem que se sentir capaz ou não. A gente tem que ver e pensar naquilo que a arte desperta na gente. Mas, enfim, é um livro fácil de ler, isso que eu tô tentando dizer. Por que ele é cubista? Porque ele se dedica a falar de uma mulher, uma personagem chamada Luísa, mas ele não tem um narrador imparcial, uma voz que vem do além e que vai falar da vida dessa mulher. Ele faz retratos de Luísa através de pessoas que estavam à volta dela, que são 5 pessoas. 5 pessoas que conheceram a Luísa e participaram da vida dela de maneiras diferentes. Elas até conhecem umas às outras, mas cada uma delas tem uma visão diferente dela. E aí a ideia é fazer um perfil multifacetado da mesma pessoa. São pessoas que estão retratando Luísa e que fazem parte da vida dela. Todos eles trabalham no mesmo círculo que ela. Luísa é uma jornalista que trabalha em São Paulo, numa redação de uma revista, na década de 70. É uma década de ditadura militar e ela é jornalista. Então, muitos dos colegas dela, muitas das pessoas com quem ela convive, sofreram com a censura, com a repressão, foram obrigados a sair do país porque foram vagamente ou justificadamente acusadas de participação em grupos contrários ao regime. E nessa redação de jornal ela tem um chefe que é apaixonado platonicamente por ela, ela tem um cara lá que é meio que o colega dela e com quem ela acaba tendo um caso de amor. Ela tem uma amiga de infância que ela conseguiu puxar pra revista, né? Conseguiu emprego pra amiga. Ela tem um outro amigo também que ela conhece desde a faculdade, que também conseguiu emprego ali naquela mesma revista. E o único que tá fora do ambiente dessa redação e que é um dos autores dos perfis de Luísa é o marido, que se chama Mário. Os nomes dos personagens são Mário, que é o marido, Sérgio, que é esse amante, né, que ela vai ter na redação, traindo, portanto, o marido Mário. A amiga é a Marga, o amigo é o Raul e o chefe, que é apaixonado platonicamente por ela, é Rogério. Esses são os 5 capítulos que cada um deles vai fazer um retrato de Luísa. Uma mulher bem bonita, fascinante, mas complexa, que tem atitudes que desnorteiam as pessoas ao seu redor, porque ora faz uma coisa, ora faz outra. E na verdade todo mundo é assim. Se fosse pedir para as pessoas fazerem retratos de você, provavelmente que fariam retratos diferentes, porque nós somos metamorfoses ambulantes e mostramos para cada um com quem nós nos relacionamos uma face diferente. E cabe a nós, leitores, escolher aquela que faz mais sentido para nós para compormos o retrato em várias faces cubista desta mulher. Então, assim, é uma experiência bem estética, assim, bem interessante, desafiadora e que também tem o seu lado de entretenimento, porque é gostoso ver esses personagens brigando, se digladiando. Você tem, obviamente, né, conflitos, porque Luísa é uma mulher infiel, ela é casada, mas ela tem um amante ali no seu trabalho, então é óbvio que isso gera problemas, conflitos, e a gente vai se divertindo ao ver cada lado dessa discussão, cada lado dessa história. Ora, admiramos Luísa por ser uma mulher arrojada, uma mulher livre, e ora, criticamos as suas posturas, a sua covardia, a sua arrogância. Então é muito fascinante. Não fiquem assustados, não é difícil. A única coisa que pode oferecer alguma dificuldade são as referências culturais que esses personagens fazem, de livros que eles leram, de filmes que eles assistiram,
porque eram os filmes e os livros que se lia na geração deles e que a gente não necessariamente assistiu e viu. Então, há várias referências a cantores, atores, escritores, que talvez, se você não tiver uma bagagem cultural bem vasta, talvez você fique um pouco perdido. Mas não precisa se preocupar, porque a história não requer queimar muitos neurônios, não. Ela vai se desenrolando meio que naturalmente, conforme você vai fazendo essa leitura. Tô muito feliz. Eu nunca tinha ouvido falar desse romance. A editora me mandou. Eu só fiquei curiosa porque eu conheço Maria Adelaide Amaral das minisséries que eu gosto de assistir, que são adaptações de literatura, mas fiquei realmente admirada com o talento dessa mulher como romancista também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira ler Luísa, quase uma história de amor. O que para uns parece uma história bonita, para outros é uma história horrorosa. Então não é uma história de amor tradicional, não. Mas eu tenho certeza que você vai ficar pensando nela por algum tempo. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo.